podemos passar da morte para a vida? Apocalipse 20, de 1 a 15. Deus nos diz que quando Ele fizer este mundo desaparecer e nos der o novo céu e a nova terra em seu lugar, Ele ressuscitará todos os pecadores que antes viveram nesta terra e estiverem adormecidos em suas tumbas. O versículo 13 afirma: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. O corpo de um homem que se afoga na água provavelmente seria comido por peixes, enquanto o de um homem que morre queimado praticamente não deixaria mais nenhuma forma para ser reconhecido. No entanto, a Bíblia nos diz aqui que quando o fim dos tempos chegar, Deus ressuscitará todos de volta à vida e os julgará para enviá-los para o céu ou para o inferno, independentemente de terem sido engolidos por Satanás, estarem mortos no além ou foram queimados até a morte. Diante de Deus está o livro da vida, no qual estão inscritos os nomes daqueles que entrarão no eterno reino dos céus. Há também os livros das obras, que registram os nomes e pecados de todos aqueles que serão lançados no inferno. Nestes livros das obras estão escritos todos os pecados que cada pessoa cometeu enquanto viveu nesta terra. Todas essas coisas foram determinadas por Deus em sua providência. O Senhor tem 2 tipos de livros. Deus já classificou as pessoas em 2 categorias mutuamente exclusivas de acordo com seu próprio critério justo. Foi determinado por Deus que todos os mortos serão ressuscitados e então estarão diante de seus 2 livros e serão julgados. No livro da vida estão inscritos apenas os nomes daqueles que creram em Jesus enquanto estiveram nesta terra, receberam a remissão de seus pecados, portanto, estão determinados a entrar no céu. O julgamento final de Deus, portanto, dependerá de qual dos 2 livros o nome da pessoa está escrito. Deus já estabeleceu, em outras palavras, quem entrará no céu e quem será lançado no inferno. Deus, portanto, ressuscitará todos os mortos para viver novamente, abrirá seus livros e verá em qual dos 2 livros seus nomes estão escritos. Ele, então, enviará aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida para o céu, mas aqueles cujos nomes não são encontrados neste livro da vida, ao contrário, serão lançados no inferno. Devemos ter certeza de conhecer e acreditar nesses fatos estabelecidos, determinados por Deus. Para decidir quem será enviado para o céu e quem será enviado para o inferno, Deus ressuscitará todos os mortos e os julgará. Foi decidido por Deus que Ele os julgará conforme seus nomes estiverem escritos no livro da vida ou nos livros das obras, os livros do julgamento. Há 2 lugares que Deus estabeleceu para todos os que se apresentarem diante dele. Eles não são outros senão o céu e o inferno. O inferno é o lago de fogo onde ardem chamas e enxofre. Deus determinou que aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, enquanto aqueles cujos nomes estão inscritos neste livro da vida
serão bem-vindos no céu. No céu, a árvore da vida fica junto ao rio da água da vida, dando 12 frutos diferentes de acordo com cada estação. Neste lindo céu, os santos não terão doenças nem dor, mas viverão felizes para sempre com Deus. Devemos crer no fato de que Deus decidiu dar este céu aos santos. Aqueles que não acreditam em Jesus, por outro lado, têm seus nomes escritos nos livros das obras. Porque todas as ações que os pecadores fizerem enquanto estiveram nesta terra estão registradas nestes livros, Deus nos diz que Ele os lançará no lago de fogo para puni-los por seus pecados registrados nestes livros e por seu pecado de não crer em Jesus. O que é de importância crítica aqui é em qual livro o seu e o meu nome está escrito. Enquanto vivemos neste mundo, devemos perceber que a vida nesta terra não é tudo. O Salmo 90:10 nos fala: os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Mesmo se nós vivermos nesta terra por 70 ou 80 anos, mais cedo ou mais tarde estaremos diante de Deus. E quando finalmente estivermos diante de nosso Senhor Jesus, tudo o que importa é em qual livro nossos nomes estão escritos, se no livro da vida ou no livro das obras, os livros de julgamento, pois isso determinará se seremos bem-vindos no céu ou lançados no lago de fogo. Nós devemos reconhecer que a vida nesta terra não é nada. Aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Vejamos o texto de Lucas 16, de 19 a 26. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Com esta passagem, Jesus nos ensina que o céu e o inferno realmente existem. Como o homem rico nesta passagem, muitas pessoas não acreditam na existência do céu e do inferno. Abraão é o pai da fé. Quando diz aqui que o mendigo Lázaro foi carregado para o seio de Abraão, significa que, assim como Abraão creu na palavra de Deus,
Lázaro também creu em Jesus como seu Salvador, recebeu a remissão de seus pecados e, assim, foi para o céu. Vivendo neste mundo, todos nós precisamos contemplar e ponderar sobre o destino de Lázaro e do homem rico. Deus fala para todos que a vida nesta terra não é nada. Não importa o quanto a pessoa trabalhe nesta terra, nem se ela viverá por 70 a 80 anos. Tudo o que restará no final é trabalho e tristeza. Ao viver nossas vidas, portanto, devemos nos preparar para a nossa vida após a morte. Também devemos transmitir nossa fé aos nossos filhos, para que eles também possam ir para o bom lugar. Quão trágico seria que um homem, tendo vivido nesta terra, finalmente estivesse diante de Deus apenas para ser julgado por ele e lançado no lago de fogo. Nenhum homem pode mudar o que foi decidido por Deus, que todos aqueles cujos nomes estão escritos nos livros das obras serão lançados no lago de fogo. Há então apenas uma forma de evitarmos o lago de fogo, e esta é ter certeza de que nossos nomes estão inscritos no livro da vida. Para escapar do lago de fogo, não há outro caminho senão ter nossos nomes inscritos no livro da vida. Como então nossos nomes podem ser inscritos neste livro da vida? Assim como Lázaro foi carregado para o seio de Abraão, também devemos receber a remissão dos nossos pecados, conhecendo e crendo na justiça de Deus. Romanos 5,18, através da sua palavra. Só então poderemos entrar no céu. Para ter nossos nomes inscritos no livro da vida, devemos crer em Jesus. Jesus é o próprio Deus e nosso Messias. Messias significa aquele que salva aqueles que caíram em pecado. Somente Jesus pode nos salvar, pois devido a nossos pecados, estamos condenados a ser julgados por Deus e lançados no lago de fogo. Quem nesta terra nunca cometeu nenhum pecado diante de Deus e quem entre nós é 100% santo em ações? Ninguém. Devemos perceber que porque estamos todos cheios de falhas, não podemos deixar de cair em pecado, e por esses nossos pecados, todos nós estamos destinados a ser lançados no lago de fogo. Mas Deus enviou Jesus a esta terra para salvar a todos nós, que não podemos evitar ser lançados no lago de fogo por nossos pecados. O nome Jesus significa aquele que salvará o seu povo dos pecados. Mateus 1:21. Portanto, só poderemos entrar no céu quando crermos verdadeiramente que Jesus veio a esta terra e nos salvou de todos os nossos pecados com seu ato de justiça. Quem será lançado no lago de fogo? Apocalipse 21:8 nos diz quem será lançado no lago de fogo. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Em primeiro lugar, a quem a Bíblia se refere com a palavra covardes. Isso se refere àqueles cristãos nominais que falharam receber a remissão de todos os seus pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito. Por isso,
eles estão com medo diante de Deus, mesmo crendo em Jesus de alguma forma. Deus decidiu que tais pessoas serão lançadas no lago de fogo. Deus também determinou que aqueles que são incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais sexualmente, feiticeiros, idólatras e mentirosos serão todos lançados no inferno. Tradicionalmente, há muitos idólatras na Coreia. Mesmo agora, não é incomum ver pessoas se curvando diante das imagens da própria criação de Deus e oferecendo orações a elas. As pessoas fazem isso porque são ignorantes e tolas. Deus odeia quando as pessoas adoram imagens sem vida como se fossem divinas. Deus criou o homem à sua própria imagem. Gênesis 1, 27. A humanidade é também a coroa de toda a criação. É por isso que devemos crer em Deus. Porque fomos criados à própria imagem de Deus, existimos para sempre, assim como o próprio Deus existe para sempre. Há um mundo eterno para nós após a nossa morte. É por isso que Deus nos disse para adorá-lo, o único Deus eterno. O que então acontece quando nos curvamos diante do que é meramente criação do próprio Deus? Cometemos um grande pecado contra Deus, pois isso é a prática do que Deus mais odeia, a idolatria. A humanidade pode ser tão tola e tão estúpida. Deus decidiu, devemos entender, que aqueles que têm esse tipo de fé errônea serão todos lançados no lago de fogo. As pessoas que forem lançadas no inferno morrerão 2 vezes. Isso é o que o próprio Deus determinou. A primeira morte vem no final de suas vidas conturbadas nesta terra, após andar neste mundo cansado. Costuma-se dizer que aqueles que vivem primeiro em 4 pés, depois em 2 pés e por último em 3 pés, apenas para morrer no final. Não são outros senão a própria humanidade. Após morrer uma vez dessa maneira, quando as pessoas se apresentarem diante de Deus como pecadoras, todos enfrentarão seu julgamento, e é neste momento que a segunda morte, a que nunca termina, mas dura para sempre, os visitará, na forma de serem lançados no lago de fogo. Se eles simplesmente morressem neste lago de fogo, pelo menos seriam libertados de seu sofrimento. Mas neste lugar, embora desejem sinceramente morrer, a morte fugirá deles. Todos neste mundo têm o desejo de viver para sempre e nunca enfrentar a morte. A existência da humanidade, de fato, é realmente eterna, assim como as pessoas desejam. É por isso que a Bíblia, quando alguém morre, não o descreve como morto, mas como adormecido. Devemos, portanto, escapar da segunda morte que nos lançaria no lago de fogo. Todos nós devemos saber exatamente o que temos que fazer para que nossos nomes sejam escritos no livro da vida. E para colocar nossos nomes no livro da vida, devemos crer em Jesus corretamente. As pessoas muitas vezes pensam e dizem que Jesus, Buda, Confúcio e Maomé são apenas homens, que não há problema em viver apenas como uma boa pessoa. É por isso que eles não podem entender por que insistimos que eles devem crer apenas em Jesus. Mas esses são todos pensamentos equivocados. Você e eu, assim como tudo neste mundo,
não somos nada além de mera criação e seres humanos diante de Deus. Mas quando olhamos para o nascimento de Jesus e o que ele realizou nesta terra, todos nós podemos perceber que ele não é apenas um homem como o resto dos 4 sábios. Ele é o próprio Deus que, para salvar a humanidade, veio a esta terra na forma de um homem, levou todos os nossos pecados através de seu batismo, recebeu todo o castigo dos nossos pecados em nosso lugar e, assim, completou sua obra de libertar a humanidade do pecado. O nascimento de Cristo foi diferente do nascimento das pessoas comuns. Os bebês nascem da união de um homem e uma mulher. É assim que todos nascem neste mundo. Mas Jesus nasceu de uma virgem que não havia conhecido o homem. Para nos salvar, os seres humanos, e em cumprimento da palavra da profecia predita há mais de 700 anos por meio do profeta Isaías, Jesus, que é o próprio Deus, nasceu nesta terra na carne de um homem através do corpo de uma virgem. Isaías 7:14. E enquanto esteve nesta terra, ele não apenas ressuscitou os mortos e curou os doentes e os deficientes, mas também fez todos os pecados do mundo desaparecerem. Deus, o Senhor da criação que fez todo o universo, veio a esta terra e se tornou um homem por um tempo, tudo para salvar a humanidade de seus pecados. A razão pela qual devemos crer em Jesus é, em primeiro lugar, porque ele é o próprio Deus. Em segundo lugar, porque ele levou todos os nossos pecados para que nossos nomes fossem inscritos no livro da vida e nos fez filhos sem pecado de Deus. Uma vez nascidos nesta terra, todos devemos morrer uma vez, e após a nossa morte, todos devemos ser julgados. Mas Jesus veio a esta terra, levou todos os nossos pecados com seu batismo recebido de João, foi julgado na cruz em nosso lugar e, assim, permitiu que aqueles de nós que crescem nele vivessem com ele para sempre no eterno reino dos céus. Para nos livrar do nosso julgamento do pecado, em outras palavras, o próprio Deus nos purificou de todos os nossos pecados. É por isso que todos nós devemos crer em Jesus, aquele que se tornou o Salvador. Jesus não é apenas um homem, porque Deus prometeu à humanidade que ele a salvaria e porque, para cumprir esta promessa, ele veio a esta terra na carne de um homem através do corpo de uma virgem e porque ele realmente salvou todos de seus pecados, todos nós devemos crer em Jesus, que é o próprio Deus. Quando cremos em Jesus corretamente, nossos nomes são inscritos no livro da vida. Deus nos disse que somente nascendo de novo da água e do Espírito, o homem poderá ver e entrar no reino dos céus. Todos devemos crer em Jesus. Jesus, que se tornou o caminho para o céu. Devemos, então, saber exatamente como Jesus fez todos os nossos pecados desaparecerem. Vindo a esta terra, Jesus foi batizado por João no Rio Jordão. Mateus 3, de 13 a 17. Ele recebeu seu batismo de João para que ele pudesse levar todos os pecados da humanidade, incluindo todos os seus e os meus. Pelas mãos de João Batista, o representante de toda a humanidade, todo o pecado de toda a humanidade foi passado para Jesus.
Após levar todos os pecados do mundo sobre si através de João, Jesus derramou seu sangue na cruz e morreu nela. Ele então ressuscitou dos mortos em 3 dias. Nosso Senhor Jesus prometeu que todo aquele que nele crê receberá a vida eterna. Deus determinou que todo aquele que crer verdadeiramente que Jesus levou todos os seus pecados sobre si mesmo e recebeu todo o castigo desses pecados na cruz, não será lançado no lago de fogo, mas terá seu nome inscrito no livro da vida. Em João 14:6, Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A humanidade deve crer em Jesus, que se tornou o caminho para o céu. Jesus é nosso Salvador. Jesus é nosso Deus. Jesus é a única verdade real neste mundo. Jesus é o Senhor da vida. Para ter certeza de que nossos nomes estão escritos no livro da vida e que assim seremos recebidos no reino dos céus, todos devemos crer em Jesus. Porque Jesus realmente levou sobre si todos os nossos pecados ao receber seu batismo de João Batista no Rio Jordão, devemos crer nele, aquele que se tornou o Salvador da expiação. E é porque Jesus completou toda a nossa salvação ao ser crucificado e derramar seu sangue na cruz como punição pelos nossos pecados que você e eu podemos agora entrar no céu. Jesus decidiu quem será lançado no lago de fogo. Aqueles que não acreditam e que são covardes serão todos lançados no lago de fogo. Não apenas eles serão lançados no lago de fogo devido à sua incredulidade, mas também seus filhos e descendentes futuros. Para alcançar o próprio bem-estar espiritual e físico, todos devem real e absolutamente crer em Jesus. E se Jesus não tivesse recebido seu batismo? Deus é o único que dá suas bênçãos ou maldições a cada ser humano. É por isso que devemos crer nele. Você sabe por que a vida de muitas pessoas é tão miserável e por que as nações desta terra caem? É porque Deus disse que amaldiçoaria aqueles que o odeiam e adoram ídolos até a 3ª e 4ª geração vindouras. Mas ele também disse que abençoaria por 1000 gerações vindouras aqueles que servem e amam a Deus e guardam seus mandamentos. Êxodo 20, de 5-6. Isso não significa que se alguém crê em Jesus de alguma forma, ele será abençoado incondicionalmente. A pessoa deve crer em Jesus com o conhecimento correto dele. Se as pessoas creem, em outras palavras, que Jesus é o próprio Deus que veio a esta terra, que ele purificou todos os seus pecados ao levá-los sobre si com seu batismo e que ele se tornou seu verdadeiro Salvador ao ser crucificado em seu lugar, se eles acreditam, em suma, que Jesus é seu próprio Deus e seu próprio Salvador, Deus disse que ele, então, abençoaria aqueles que assim crescem por 1000 gerações vindouras. Mas, ao mesmo tempo, Deus também nos prometeu que amaldiçoaria até a 3ª e 4ª geração vindouras daqueles que não creem em Jesus. É por isso que todos, não importa quem sejam, devem crer em Jesus, e todos devem conhecer e crer na verdade de nascer de novo da água e do Espírito.
Aqueles que têm essa fé serão perdoados de todos os seus pecados, receberão a vida eterna, entrarão no céu, assim como receberão, enquanto ainda nesta terra, todas as bênçãos que Deus deu a Abraão antes. Todos nós devemos permanecer nesta palavra que Deus decidiu para nós, e nossa fé deve estar absolutamente de acordo com a palavra como está escrita. Devemos saber e crer no fato de que aqueles que não creem em Deus serão lançados no lago de fogo, mas que aqueles que creem, ao contrário, terão seus nomes inscritos no livro da vida e serão acolhidos no novo céu e nova terra. Também devemos acreditar que aqueles de nós que creem viverão novamente. O fato de nascermos de novo só é possível pelo Evangelho da Água e do Espírito. Como ninguém pode viver sem água, o Evangelho da Água é, com o Evangelho do Sangue, extremamente importante para a nossa salvação. Quando Jesus foi batizado, ele levou todos os nossos pecados sobre si. Ele foi imerso na água e após emergiu da água. Isso significa sua morte na cruz e sua ressurreição. Nosso Senhor Jesus, em outras palavras, foi julgado por todos os nossos pecados em nosso lugar. E a saída do Senhor Jesus da água significa sua ressurreição. Isso também significa nossa própria ressurreição daqueles de nós que creem. Nós cremos completamente que Jesus levou nossos pecados com seu batismo. Se Jesus não tivesse recebido seu batismo, o que teria acontecido conosco? Não haveria como escaparmos do lago de fogo. Assim como sem chuva ninguém pode viver neste mundo, o planeta Terra existe devido à água. Da mesma forma, é assim que o batismo de Jesus é importante para nós. Além disso, sua morte na cruz é igualmente importante, pois isso significa que ele foi julgado por nossos pecados em nosso lugar. Se queremos ser libertos da maldição e julgamento de Deus, devemos crer em Jesus absolutamente. E se queremos ser limpos de nossos pecados, devemos crer que todos os nossos pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado. A fé cristã nunca é o tipo de religião que faz as pessoas tremerem de medo. Todos devem crer em Jesus. Os nascidos de novo devem entrar na igreja dos nascidos de novo e ouvir a palavra para serem nutridos na fé. Algumas pessoas afirmam ser preciso crer em Jesus e fazer boas obras para ser salvo e receber as bênçãos. Mas tudo isso é apenas uma afirmação fraudulenta de mentirosos. Claro, devemos viver como cristãos virtuosos fazendo boas ações, mas no que diz respeito ao problema fundamental de nossa salvação, nossa natureza é tão má que nenhum de nós pode viver nossa vida carnal com 100% de perfeição. É por isso que aqueles que afirmam que alguém deve ser salvo pelas boas obras são todos mentirosos que ignoram o Evangelho da Água e do Espírito e enganam as pessoas. Quando reconhecemos que temos a tendência de cometer pecados, quando contemplamos o batismo que Jesus Cristo recebeu e a cruz que ele carregou por nós na palavra escrita de Deus, e quando aceitamos estas coisas, somente então podemos nos tornar justos, cujos corações não têm mais pecados e somos qualificados para entrar no céu.
Antes do Espírito Santo habitar em nós e nos guiar, ninguém pode ser bom, não importa o quanto tentemos. Deus nos salvou, fazendo todos os nossos pecados desaparecerem. Em vez de nos jogar no lago de fogo que queima para sempre, Ele escreveu nossos nomes no livro da vida, nos deu o novo céu e a nova terra, e como as noivas se adornaram para o noivo, Ele também nos deu as mais limpas e belas casas, jardins e flores. E Ele também tirará todas as doenças de nós e viverá conosco para sempre em seu reino. Devemos crer em Jesus devido à nossa vida após a morte, mas também devemos crer nele para nossas vidas presentes. Para o bem de nossos filhos, também devemos acreditar. Você quer ser acolhido no céu ou você quer ser lançado no lago de fogo? Que tipo de herança você passará para seus próprios filhos? Mesmo que você enfrente alguns problemas e sofrimentos por sua fé em Jesus, você ainda deve crer nele, pois isso trará grandes bênçãos para você e seus filhos. Meus amados santos, através da sua palavra, Deus nos disse a razão pela qual devemos pregar o Evangelho da Água e do Espírito, e o motivo pelo qual nossas famílias também devem ser salvas. Eu dou meus agradecimentos a Deus.